Capítulo 13. Pouco depois, no telhado da galeria com a Isaiah em silêncio ao seu lado, Hunt observava o sol do fim da manhã dourar as impecáveis asas brancas de Micah e tornar as mechas de ouro em seu cabelo quase incandescentes enquanto o anjo inspecionava a cidade murada e espraiada ao redor. Hunt, por sua vez, examinava o telhado plano cortado apenas por equipamentos e pelo alçapão para a galeria abaixo. As asas de Micah tremeram, único sinal de que estava prestes a falar. O tempo não é nosso aliado. Acha mesmo que Killan pode encontrar quem está por trás disso? Foi a única coisa que Hunt falou. Ele deixou que a pergunta resumisse a dimensão da própria fé na semiférica. Micah inclinou a cabeça, um predador primitivo e letal avaliando a presa. Acho que esse assunto exige cada arma do nosso arsenal, não importa quão heterodoxa seja. Ele suspirou ao encarar outra vez a cidade. Lunetium foi construída nos moldes das antigas cidades da margem do mar Hagan, quase uma réplica, que incluía as muralhas de arenito, o clima árido, os olivais, as pequenas fazendas que ladeavam as distantes colinas ao norte, além das fronteiras da cidade e até mesmo o grande templo em seu centro, dedicado a uma deusa protetora. Mas, ao contrário daquelas cidades, a da lua crescente pudera se adaptar. As ruas dispostas de forma ordenada e não em um emaranhado, os prédios modernos se projetando como lanças do coração do distrito comercial central, ultrapassando os estritos gabaritos de altura de Pangera. Micah havia sido responsável por tudo aquilo, por enxergar a cidade como um tributo a um velho modelo, mas também como um lugar de futuro próspero. Ele até mesmo abraçara o nome da cidade da lua crescente em vez de Lunetium. Um macho progressista, tolerante, diziam. Com frequência, Hunt se perguntava qual seria a sensação de rasgar a garganta do arcanjo. Havia cogitado aquilo tantas vezes que perdera a conta. Havia cogitado lançar um raio de seu relâmpago no rosto bonito, a máscara perfeita que escondia o brutal e exigente bastardo em seu interior. Talvez fosse injusto. Micah nascera com aquele poder. Jamais vivenciara uma existência que não a de uma das maiores potências do planeta. Um semideus que não estava acostumado a ter a sua autoridade questionada e que aniquilaria quaisquer ameaças a ela. Uma rebelião liderada por uma camarada arcanjo e 3.000 guerreiros fora justamente aquilo. Muito embora quase a totalidade dos triários fosse composta dos caídos. Aparentemente, a oferta de uma segunda chance. Hunt não conseguia imaginar por que Micah tinha se importado em demonstrar tamanha misericórdia. Sabine com certeza já colocou gente sua no caso e vai me visitar para dizer em detalhes como fodemos tudo com Briggs. Um olhar gélido entre os dois. Quero que sejamos nós a encontrar o assassino, não os lobos. Morto ou vivo? Perguntou Hunt com frieza. Vivo, de preferência, mas morto é melhor do que livre. E essa investigação conta para minha meta? Pode levar meses. Hunt se atreveu a perguntar. Isaiah enrijeceu, mas a boca de Micah se curvou para cima por um longo momento. Não disse nada. Hunt nem mesmo piscou. O que me diz deste incentivo, Atalar? Você soluciona rapidamente o caso antes da cimeira e diminua sua dívida para 10, disse então Micah. O próprio vento pareceu estagnar. 10? Hunt conseguiu dizer. Missões? Era ultrajante. Micah não tinha motivo para lhe oferecer nada, não quando apenas sua palavra bastava para que Hunt obedecesse. Mais 10 missões, confirmou Micah como se não houvesse jogado uma bomba no meio da vida de Hunt. Podia ser um embuste. Micah podia arrastar aquelas 10 missões por décadas, mas só as flamejantes. Não conte a ninguém, Atalar, completou o arcanjo. Que ele não tivesse se incomodado em também alertar a Isaiah deixava implícito quanto confiava em seu comandante. Tudo bem, concordou Hunt com a calma de que foi capaz. Mas o olhar de Micah se tornou impiedoso.
Ele estudou Hunt da cabeça aos pés. Em seguida, a galeria sob suas botas. A assistente ali dentro. Mantenha o pau dentro das calças e as mãos em si mesmo, grunhiu Micah, ou vai ficar sem eles por um longo tempo. Os membros se regenerariam, é claro. Todo imortal que completou a descida podia se recuperar de qualquer ferimento, desde que não tivesse sido decapitado ou severamente mutilado, as artérias esguichando sangue, mas a recuperação seria dolorosa, lenta, e virar um eunuco, mesmo que por alguns meses não estava nos planos de Hunt. De qualquer forma, trepar com uma assistente mestiça não era prioridade, ainda mais com sua liberdade em potencial a apenas 2 mortes. Ainda mais com sua liberdade em potencial a apenas 10 mortes. Isaiah assentiu para ambos. Vamos ser profissionais. Micah se virou na direção do distrito comercial central, apreciando a brisa do rio, as imaculadas asas se contraindo. Esteja em meu escritório em 1 hora, disse para Isaiah. O comandante fez uma reverência para o arcanjo, um gesto pangerano que fez os pelos de Hunt se eriçarem. Ele foi forçado a fazer o mesmo, sob risco de ter as penas arrancadas, queimadas, cortadas. As primeiras décadas pós-queda não foram gentis. As asas que ele sabia estarem expostas em uma parede na sala do trono dos Estery eram a prova. Mas Isaiah sempre soubera como dançar conforme a música, como tolerar os protocolos e hierarquias, como se vestir como eles, comer e foder como eles. Ele havia caído e ascendido de volta ao posto de comandante por conta disso. Não seria surpresa se Micah recomendasse aos Estery que o halo de Isaiah fosse retirado durante o conselho do governador após o solstício de inverno, sem necessidade de assassinatos, massacres ou tortura. Micah nem lhe dirigiu o olhar antes de disparar para o céu. Em poucos segundos, ele se tornou um ponto branco em meio ao azul. Isaiah suspirou, franzindo o senho para os pináculos no topo das 5 torres do Comitium. Uma coroa de metal e vidro se projetando do coração do DCC. Acha que é algum ardil? Perguntou Hunt ao amigo. Micah não é um conspirador, como Sandriel e a maioria dos arcanjos. Ele fala sério, deve estar desesperado se está disposto a oferecer esse tipo de motivação. Ele é meu dono, seu desejo é uma ordem. Com a chegada de Sandriel, talvez ele tenha se dado conta de que seria vantajoso se você estivesse inclinado a ser leal. De novo, escravo. Então, não faço a menor ideia, Hunt. Talvez apenas esteja disposto a ser generoso. Isaiah balançou a cabeça outra vez. Não morda a mão que Urd lhe ofereceu. Hunt suspirou. Eu sei. Era provável que a verdade fosse uma combinação de tudo aquilo. Isaiah arqueou a sobrancelha. Acha que pode descobrir quem está por trás das mortes? Não tenho escolha. Não com aquele novo acordo sobre a mesa. Ele provou o vento seco, quase ouvindo a música farfalhada através dos ciprestes sagrados ladeando a rua abaixo. Os milhares plantados na cidade em honra da deusa protetora. Você vai encontrar os assassinos, disse Isaiah. Eu sei que vai. Não consigo parar de pensar na visita de Sandriel. Hunt suspirou, passando as mãos pelo cabelo. Não posso acreditar que ela esteja vindo para cá, com aquele canalha do Pollux. Diga para mim que tem noção de que Micah lhe fazer outra grande concessão ao ordenar que proteja Kinlan em vez de mantê-lo no Comitium durante a estada de Sandriel. Diga para mim que tem noção de que Micah lhe fez outra grande concessão ao ordenar que proteja Kinlan em vez de mantê-lo no Comitium durante a estada de Sandriel, comentou Isaiah com cautela. Hunt sabia disso. Sabia que Micah estava ciente de como ele se sentia em relação a Sandriel e a Pollux, mas revirou os olhos. Dane-se. Pode apregoar à vontade o quanto Micah é fantástico, mas lembre-se de que aquele bastardo a está recebendo de braços abertos. Os Estery ordenaram que ela comparecesse à cimeira, argumentou a Isaiah. É praxe mandarem um dos arcanjos como emissário para essas reuniões. O governador Efraim veio à última.
Maika também o recebeu. O fato é que ela ficará aqui por um mês inteiro, naquele maldito complexo, disse Hunt apontando para os 5 prédios do Comitium. Lunetium não faz seu gênero. Não há nada aqui para entretê-la. Com a maioria dos caídos espalhados aos 4 ventos ou mortos, Sandriel adorava passear pelas masmorras de seu castelo, entupidas de humanos rebeldes, e escolher 1, 2 ou 3 de uma vez. A arena no coração de sua cidade era destinada apenas ao prazer de destruir aqueles prisioneiros de diferentes maneiras. Duelos até a morte, tortura pública, libertar inferiores e colocar animais primitivos contra eles. Não havia limites para sua criatividade. Hunt havia testemunhado e suportado tudo aquilo. Com a atual escalada do conflito, aqueles calabouços com certeza estavam lotados. Sandriel e Pollux deviam estar adorando a dor que fluía do Coliseu. O pensamento fez Hunt se enrijecer. Pollux será uma maldita ameaça nessa cidade. O martelo era conhecido por suas atividades favoritas, carnificina e tortura. Pollux será enquadrado. Maika sabe como ele é, o que faz. Os Esteri podem ter ordenado que o arcanjo receba Sandriel, mas ele não dará a carta branca a Pollux. Isaiah hesitou, o olhar distante conforme parecia sopesar algo internamente. Mas posso deixar você indisponível durante a visita de Sandriel em caráter permanente. Hunt ergueu uma sobrancelha. Se está se referindo à promessa de Maika de cortar meu pau, eu passo. Isaiah sorriu discretamente. Maika ordenou que você ajudasse Kinlan na investigação, e essa ordem vai deixá-lo muito, muito ocupado, especialmente se ele quer Bryce resguardada. Hunt lhe lançou um meio sorriso. Tão ocupado que não terei tempo de visitar o Comitium. Tão ocupado que terá de ficar no telhado em frente ao prédio de Kinlan para monitorá-la. Já dormi em condições piores, assim como a Isaiah, e será uma boa desculpa para ficar de olho em Kinlan e não apenas para protegê-la. A Isaiah franziu o senho. Acha mesmo que ela pode ser culpada? Não descarto essa possibilidade, respondeu Hunt, dando de ombros. Maika também não. Então, até que ela prove o contrário, não está fora de minha lista de suspeitos. Hunt se perguntava quem estaria na lista de Kinlan. Quando a Isaiah apenas assentiu, ele indagou. Você vai contar a Maika que pretendo vigiá-la o tempo todo? Se ele perceber que você não está dormindo no quartel, sim. Mas até lá, o que os olhos não veem, o coração não sente. Obrigado. Mas não era uma palavra comum no vocabulário de Hunt, nem no de qualquer um com asas, mas foi sincero. A Isaiah sempre foi o melhor deles, o melhor dos caídos e dos legionários com que Hunt já serviu. A Isaiah devia fazer parte da guarda asteriana, com as suas habilidades e imaculadas asas brancas, mas, assim como Hunt, o anjo viera da sarjeta. Apenas a nobreza era boa o bastante para privar da legião de elite dos Esteri, mesmo que aquilo excluísse ótimos soldados como a Isaiah. Hunt, com asas cinzentas e sangue plebeu, apesar dos relâmpagos, nunca estivera no páreo. O convite para se juntar à 18ª, a legião de elite de Shahar, já havia sido privilégio bastante. Toda a 18ª fora recrutada assim, soldados que ela escolhera não pelo status, mas pelas habilidades, pelo verdadeiro valor. Isaiah gesticulou para o DCC e o Comitium no centro dele. Pegue seu equipamento no quartel-general. Preciso fazer uma parada antes de me encontrar com Maika. Hunt pestanejou. Isaiah estremeceu. Farei uma visita ao Príncipe Ron para confirmar o álibi de Kinlan. Era a última maldita coisa que Hunt queria fazer. E a última maldita coisa que sabia a Isaiah queria fazer, mas protocolos eram protocolos. Quer que eu o acompanhe? Indagou Hunt. Era o mínimo que podia oferecer. O canto da boca de Isaiah se ergueu. Levando em conta que você quebrou o nariz de Danaan na última vez que ocuparam o mesmo cômodo, vou passar a oferta. Sabe a decisão. Ele mereceu, grunhiu Hunt. Maika misericordiosamente havia achado todo o episódio, o incidente,
como Naomi o batizara, divertido. Não era todo dia que um feérico levava a pior em um confronto, então até mesmo o governador havia, de forma discreta, se vangloriado da altercação durante as celebrações do equinócio da primavera no ano anterior. Ele dera a Hunt uma semana de folga como recompensa. Uma suspensão, havia alegado, mas aquela suspensão viera acompanhada de um gordo cheque e de menos 3 mortes para espiar. Ligo mais tarde para saber como estão as coisas, disse a Zeia. Boa sorte. A Zeia abriu um sorriso cansado, abatido. O único indício do peso de todos aqueles anos com as 2 tatuagens, e foi atrás de Ran Danaan, o príncipe herdeiro dos féricos. Bryce percorreu a sala de exibição 2 vezes, sibilando com a dor na perna, e descalçou os sapatos com tanta força que um pé acertou a parede, fazendo um vaso antigo tremer. Quando pregar as bolas de errante atalar na parede, pode me fazer um favor e tirar uma foto? Pediu uma voz fria às suas costas. Ela fuzilou com os olhos o monitor que havia acendido outra vez e a feiticeira sentada ali. Quer mesmo se meter nisso, chefe? Jéssica se recostou na cadeira dourada, uma rainha à vontade. A boa e velha vingança perdeu o apelo? Não faço a menor ideia de quem queria Danica e o bando mortos. Nenhuma. Fizera sentido quando parecia que Briggs havia invocado o demônio para assassinar seus amigos. Ele fora libertado naquele dia. Danica estava tensa e chateada com o fato e em seguida morreu. Mas se não tinha sido Briggs e com a morte de Maximus Tertian, Bryce não sabia por onde começar. Mas ela começaria. Acharia quem quer que tivesse planejado aquilo. Em parte porque gostaria de fazer Micah engolir a declaração de que ela podia ser suspeita no caso. Mas, sobretudo, cerrou os dentes. Bryce encontraria o responsável por aquilo e o faria se arrepender de ter nascido. Tentando não mancar, a semiférica caminhou até a mesa e se empoleirou na beirada. O governador deve estar desesperado e louco se queria sua ajuda. Não me importo com as intenções do governador, disse Jéssica. Pode bancar a detetive vingativa quanto quiser, Bryce, mas lembre-se de que tem um emprego. Reuniões com clientes não devem ficar em segundo plano. Eu sei. Bryce mordeu a própria bochecha. Se quem quer que seja o culpado é forte o bastante para conjurar um demônio como aquele para fazer seu trabalho sujo, provavelmente vou acabar morta também. Muito provavelmente, visto que ainda não havia decidido fazer a descida. Aqueles brilhantes olhos cinzentos examinaram seu rosto. Então, mantenha a Atalar por perto. Bryce se eriçou, como se ela fosse uma fêmea indefesa que necessitasse de um forte e grande guerreiro para protegê-lo. Mesmo que fosse, em parte, verdade, completamente verdade. Mas fazer uma lista de suspeitos, de fato, e a outra tarefa que ele lhe designara, fazer uma lista dos últimos locais que Danica visitara, seu corpo enrijeceu com aquela ideia. Ela podia aceitar a proteção de Atalar, mas não precisava facilitar as coisas para ele, para aquele babaca arrogante. O telefone de Jéssica tocou. A fêmea olhou para a tela. É o pai de Tertian. Ela lançou um olhar de advertência a Bryce. Se eu começar a perder dinheiro porque você está brincando de detetive com Umbra Mortis, vou transformá-la em uma tartaruga. Ela levou o telefone ao ouvido e a imagem se apagou. Bryce soltou um longo suspiro antes de apertar o botão que embutia a tela na parede. O silêncio na galeria espiralava ao seu redor, corroendo seus ossos. Pela primeira vez, Lerraba parecia não estar bisbilhotando. Nenhuma pancada na porta de ferro ressoava no silêncio. Nenhum murmúrio da pequena e irremediavelmente abelhuda doente de fogo. Bryce encostou o braço na superfície fria da mesa, apoiando a testa na mão. Danica jamais mencionara conhecer Tertian. Elas nunca haviam falado do vampiro, nem sequer uma vez, e aquela era sua única pista? Sem Briggs como assassino e invocador, a chacina não fazia sentido. Por que o demônio havia escolhido aquele apartamento se ficava no 3º andar de um prédio supostamente monitorado? Com certeza fora intencional.
Danica e os outros, inclusive Tertian, deviam ter sido os alvos. A ligação de Bryce com o último apenas uma coincidência doentia. Bryce brincou com o amuleto preso à corrente dourada, deslizando-o de um lado para o outro. Mais tarde, pensaria naquilo à noite porque olhou para o relógio. Merda! Ela tinha um cliente em 45 minutos, ou seja, precisava organizar o tsunami de burocracia relativa à escultura em madeira de Sivgard comprada na véspera. Ou talvez devesse trabalhar naquela candidatura de emprego que arquivara sob o secreto e enganoso nome de planilha de fornecedores de papel. Jezebel, que a deixara no comando de tudo, desde a reposição do papel higiênico até as encomendas de papel para a impressora, jamais abriria o arquivo. Ela nunca perceberia que, entre os documentos que Bryce salvara ali, havia uma pasta, faturas, material de escritório, março, que não continha nenhuma planilha, e sim uma carta de apresentação, um currículo e fichas de inscrição incompletas para inúmeras vagas em pelo menos 10 diferentes lugares. Algumas eram ambiciosas, curadora assistente do Museu de Arte da Cidade da Lua Crescente, como se ela fosse conseguir o emprego, quando não tinha um diploma de arte nem de história. E quando a maioria dos museus acreditava que lugares como o Antiquário Griffin deveriam ser proibidos. Outras funções, assistente pessoal da senhorita advogada Snob, seriam mais do mesmo. Um ambiente diferente e uma chefe diferente, mas a velha palhaçada de sempre. Mas era uma saída. Sim, ela precisaria entrar em alguma espécie de acordo com Jezebel em relação à sua dívida e evitar descobrir se a simples menção do desejo de partir a transformaria em um animal rastejante. Procrastinar com as fichas, porém, burilando o currículo indefinidamente, a fazia se sentir melhor, pelo menos, às vezes. Entretanto, se o assassino de Danica havia reaparecido, se continuar naquele emprego sem perspectivas podia ajudar a pegá-lo, os currículos eram perda de tempo. A tela escura de seu telefone mal refletia as luzes do teto alto. Suspirando de novo, Bryce digitou a senha e abriu o feed de mensagens. Não vai se arrepender. Tive muito tempo para pensar nas diferentes maneiras de mimar você, em toda a diversão que vamos ter. Ela poderia recitar de cor as mensagens de Connor, mas vê-las doía ainda mais, o bastante para reverberar por todo o corpo, pelos recônditos sombrios de sua alma. Então, ela sempre olhava. Vá se divertir, vejo você em alguns dias. A tela branca queimava seus olhos. Me mande uma mensagem quando chegar em casa. Ela fechou aquela janela e não ousou abrir a caixa postal. Em geral, a semiférica tinha de vivenciar um de seus espirais da morte mensais para fazer aquilo. Ouvir a voz animada de Danica outra vez. Bryce soltou um longo suspiro, então outro e mais outro. Encontraria a pessoa por trás daquilo. E o faria, por Danica, pela matilha dos demônios. Faria qualquer coisa por eles. Ela abriu o telefone novamente e começou a digitar uma mensagem no grupo que tinha com Juniper e Fury. Não que Fury fosse responder. Não. O grupo se resumia a uma conversa bilateral entre Bryce e June. A semiférica já havia escrito metade da mensagem. Philip Briggs não matou Danica. Os assassinatos recomeçaram quando a apagou. Mike lhe dera ordens de manter o assunto em segredo. E se seu telefone tivesse sido hackeado, ela não arriscaria ser afastada do caso. Fury já devia saber que sua suposta amiga não a tivesse procurado. Bryce baniu aquele pensamento. Contaria a Juniper pessoalmente. Se Micah tivesse razão e existisse uma ligação entre Bryce e o modo como as vítimas eram escolhidas, não podia arriscar deixá-la no escuro. Não perderia mais ninguém. Bryce olhou para a porta de ferro fechada. Massageou a dor profunda na perna uma vez antes de se levantar. O silêncio a acompanhou durante todo o percurso até o andar inferior.